7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu. Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? É bom estar aqui de volta aí com vocês, né? Já tem um tempinho que eu não estava aqui no Café com Cristo, e é bom estar aqui nessa manhã de volta. Acredito que muitos de vocês sabem que eu tive um filho, né? Agora, recentemente, a gente estava com o prazo do nascimento dele para o final de janeiro, por volta do dia 27, 28. Então eu ainda estava na expectativa de vir mais uma ou até duas vezes aqui no café e despedir melhor assim, né? Antes de sair. Mas acabou que o neném adiantou um pouquinho, né? Nasceu no dia 17 de janeiro. E aí eu não tive a chance de dar a explicação antes de sair, né? Mas graças a Deus que o meu neném nasceu aí com saúde, né? Está bem nessa altura do campeonato, né? Já está caminhando para quase 2 meses, né? Então fiquei um período aí de férias, curtindo esse primeiro momento com ele, e aí depois estamos aí retomando as atividades. Mas é aquela coisa, né? Hoje a família é moderna, né? Todo mundo, a gente, né, se divide nas funções, né? Cada um pega um horário e a mulher fica mais de madrugada, né? De manhã a gente dá uma assistência maior, por isso que eu acabei ficando um tempo sem vir aqui no Café com Cristo. Mas é bom estar aqui
com vocês então nessa manhã. Mas a gente fica feliz, né, por essa nova fase, né? A gente está aí com mais um neném, minha esposa também está bem, estamos curtindo aí essa nova fase em família. Então, eu gostaria de ler um texto com vocês, está no Salmo 127, tem a ver com essa temática também aí de família, né? Vou ler primeiramente só o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é que se levantem de madrugada e repousem tarde, comendo pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Então esse texto é um texto que nos desafia, né, queridos, a confiar no Senhor, né, a depender do Senhor com relação à nossa vida, com relação à nossa casa, com relação à nossa família, e que no dia de hoje a gente possa, né, exercitar essa confiança ao Senhor. A gente, né, nessa fase aí de estar com uma criança nova, a gente reflete tanto sobre como a gente quer, né, ver a nossa família bem, a nossa família abençoada, e a gente se esforça muito, né, mas que independente do contexto que a gente está, que a gente possa, né, exercitar esse descanso em Deus e confiar em Deus. Amém? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelo Café com Cristo, por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nessa manhã. Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, tudo aquilo que temos buscado diante do Senhor, que temos colocado diante de Ti, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, trazendo resposta, trazendo direção, trazendo, Senhor Deus, um milagre da parte do Senhor, e que a gente possa cada dia aprender a descansar e a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar então ao Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é tempo de louvor no Café com Cristo. Não sei por que ajo assim, não sei por que penso assim. Às vezes acho que de arrependimento não tenho nada. Porque quando o arrependimento bate na porta dos meus sentimentos, eu prometo não fazer o que te magoava. Mas é aquele velho ditado: o que não quero fazer, faço e refaço. Eu me sinto cada vez menor, mas tu me lembraste que onde o pecado agir, tua graça transbordará. Tua graça transbordará, tua graça transbordará. Às vezes acho que de arrependimento não tenho nada, não tenho nada. Porque quando o arrependimento bate na porta dos meus sentimentos, eu prometo não fazer o que te magoava. Mas é aquele velho ditado: o que não quero fazer, faço e refaço. Eu me sinto cada vez menor, mas tu me lembraste que onde o pecado agir, tua graça transbordará. Tua graça transbordará, tua graça transbordará.
solte as cadeias, quebre as correntes, me faça diferente para ti. Solte as cadeias, quebre as correntes, me faça diferente para ti. Mas tu me lembraste que onde o pecado agir, tua graça transbordará, tua graça transbordará, tua graça transbordará. Mas tu me lembraste que onde o pecado agir, tua graça transbordará, tua graça transbordará, tua graça transbordará. Amém, glórias a Deus, né? Que bom a gente louvar o Senhor com essa canção aí tão bonita, né? Com uma letra realmente muito, muito bonita. Então, meus queridos irmãos e irmãs, né? Para quem foi chegando aí agora, né? Eu compartilhei que fiquei esse tempo fora por conta do nascimento aí do meu segundo filho, né? E queria compartilhar com vocês umas fotos para quem não conhece a minha família, de repente não viu em rede social. Sabemos que temos gente. Então eu queria compartilhar com você o restante desse capítulo que a gente leu no começo, que é o Salmo 127. Queria compartilhar uma mensagem rápida pegando esse gancho aí, né, dessa questão da chegada de um bebê, né? Pegar essa temática do Salmo 127, a partir do verso 3. Salmo 27, verso 3 diz que eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como setas, ou como flechas, né, dependendo da tradução, nas mãos do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com os seus adversários à porta. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, né, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem muito, muito simples a respeito desse tema, pegando inicialmente, essa primeira frase que diz, né, que os filhos são herança do Senhor, são um galardão, são a recompensa que o Senhor nos dá. É curioso a gente observar, né, as reflexões que são feitas nos dias de hoje, quando a gente vê, né, enfim,
os valores dessa sociedade capitalista, movida só pela carreira, ou pelo dinheiro, ou pelos prazeres, né? Essa coisa do individualismo, do hedonismo, e que vai passando e multiplicando uma mensagem de como se ter filho fosse uma coisa ruim, né? Fosse uma coisa que atrapalha, fosse um peso, fosse simplesmente algo que é muito caro ou algo que dá muito trabalho, e enfim, como se fosse uma coisa muito ruim. E é claro que é desafiador, é claro que existe um investimento financeiro muito alto, mas é muito perigoso também a gente identificar que muitos jovens não têm vontade de ter filhos. Falam, não quero ter, eu quero focar na minha carreira, eu quero viajar. Então, né, fica preocupado com essas coisas, aí vai pensar em filho só lá na frente, de repente já está numa idade avançada, fica mais difícil, e aí são questões que é importante nós, como igreja, refletirmos sobre isso, né? Esse princípio, eu creio que é um princípio bíblico verdadeiro, né? Os filhos são herança do Senhor, são galardão do Senhor, são bênção. Não existe nada de errado, né? A gente querer ir bem na nossa carreira, não existe nada de errado a gente querer viajar, a gente querer se divertir, mas é preciso a gente questionar os valores, né, da nossa sociedade, né, capitalista, essa coisa que tudo é o dinheiro é mais importante. Então, se vem alguma coisa que vem para tirar o dinheiro, essa coisa é ruim. Mas não, né? Não é assim que funcionam os valores do reino de Deus, né? Se vem o egocentrismo, é uma coisa, a gente tem que focar só na gente, no nosso bem-estar. Então, se vem algo que vai fazer a gente dormir pior, como que isso vai ser uma coisa boa? Ou se é o hedonismo, o prazer, né? Então, poxa, mas eu vou ter que parar de viajar, vou ter que, né, parar de poder ficar até tarde assistindo série, eu vou ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. A gente precisa de questionar, né, queridos? Quais são os valores que vão sendo pregados por aí e que vão encontrando, às vezes, lugar no nosso coração, no meio das dificuldades, né? No meio dos gastos que realmente são muito grandes, no meio das privações de sono ou de situações variadas. Nós precisamos retornar para esse princípio do Salmo 27, que os filhos são bênção. Os filhos são herança da parte do Senhor, são um galardão da parte do Senhor. A paternidade nos traz uma experiência de uma conexão grande com Deus e de uma conexão muito grande com relação a outro ser humano através do amor, né? Porque essa relação que existe de amor, né, entre o pai, a mãe e o filho, no caso o bebê, né, é uma relação que eu creio que traz muitas conexões com a nossa relação com Deus, para a gente entender a paternidade de Deus, porque esse bebê, ele nasce sem ter muita coisa para nos oferecer, né? O que ele nos oferece é a oportunidade de amá-lo, né? A oportunidade de abraçar ele, de segurar ele no colo, de cuidar dele, mas para nós mesmo, ele ainda não tem capacidade de oferecer nada. E muitas vezes é assim a nossa forma de se chegar diante de Deus. Mesmo às vezes a gente chegando diante de Deus com mãos vazias, ou sem ter nada para oferecer, ou sem merecer algo do favor de Deus, mesmo sendo falhos. Deus nos ama, né? Deus quer nos acolher como filho, quer nos acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos, né? Que é a imagem que Jesus colocou. É muito interessante a gente ter revelações a respeito disso. Eu acho muito interessante pensar em situações do dia a dia do bebê, né? Que o bebê, às vezes, né, de madrugada ou de manhã bem cedo, aí tá sujo de cocô, você vai lá, às vezes cansado, vai trocar o cocô. Quando você tá
quase terminando, vai fechar a fralda, ele faz mais cocô, você tem que começar tudo de novo. Aí nisso começa a demorar e a criança já fica impaciente, às vezes já chora, sendo que ela mesmo que, né, enfim, fez bagunça ali, fez as coisas fora de hora, e ela não tem culpa nenhuma disso, evidentemente, né? Mas e o que o pai faz? Ele vai dar bronca no filho porque fez cocô de madrugada ou porque fez cocô de novo na hora que já ia fechar a fralda? Não, a criança não merece nenhum tipo de repreensão, né? Não merece ser repreendida. O que o pai faz? Simplesmente continua cuidando, né? Limpa o cocô de novo. Se tiver que dar banho, dá banho. Se tiver que trocar 2 vezes, 3 vezes. Mesmo com sono, mesmo cansado, né? E assim, eu acho que é um exemplo, são exemplos que a gente fica pensando bem simples de como às vezes a gente tá aí na nossa vida, né? E às vezes sem muito o que oferecer, às vezes a gente tá fazendo as coisas, né? As coisas que não deve fazer e ainda começa a chorar, começa a reclamar com Deus, né? E a gente mesmo que tá tumultuando. Mas Deus passa, né, ao longo de toda a Bíblia essa imagem de que Ele é Pai, de que Ele quer revelar para nós paternidade, que Ele quer nos acolher como filhos. E então é uma relação que a gente experimenta revelações sobre Deus e experimenta esse vínculo de amor, né, incondicional, de amor muito sincero, né, e muito puro com relação àquele ser que depende totalmente de você e que está ali, né, não tem nada para te oferecer, mas ele depende totalmente de você. E aí que volta no que a gente leu no começo lá, né, a dependência, né, descansar no Pai e ser cuidado pelo Pai, né? Nem faz nada, ele simplesmente está ali. Ele não sabe de nada, né? Mas está tendo as suas necessidades supridas, está sendo cuidado. E esse é o Pai, não é isso? Então o primeiro ponto é esse, né, queridos? Os filhos são herança do Senhor, os filhos são bênção. E os filhos nos revelam o amor de Deus, o amor do Pai e um vínculo também, né, de amor com um outro ser humano de uma forma muito especial. Então, uma mensagem aí especialmente para quem for jovem aí que está assistindo, né, de repente pensa que tem vivido esses dilemas aí por mensagens do mundo, como se o filho fosse só um problema. A gente não pode passar uma mensagem romântica, como se não fosse desafiador, como se não fosse difícil. É verdade, tem muitos desafios, mas voltar para esse princípio de que é bênção, né? É algo realmente que é uma bênção do Senhor. E o segundo princípio é o que está no versículo 5. No versículo 4 fala que os filhos são como flechas, né, na mão do guerreiro. Depois vai dizer, bem-aventurado, né, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o saquinho lá, né, a bolsa que carrega as flechas. Então, como é feliz o homem que enche com essas flechas essa bolsa, né? Então, a segunda mensagem, o segundo princípio desse texto que é muito importante a gente resgatar, a gente relembrar também é que os filhos são um caminho de felicidade. Os filhos são uma bem-aventurança na vida do homem e da mulher. Então, por mais desafiador que seja a gente lidar com um bebezinho pequeno, tem os seus desafios de verdade, mas é muito mais fácil, né, comparado com outros problemas, né? Talvez alguns de vocês que estão aí assistindo hoje, talvez já tenham tido problemas de relacionamento com o filho, problemas graves, enfim, de desobediência, de mentiras, de
uma série de conflitos que podem existir, né? Mas é importante a gente trazer essa reflexão à memória, porque esse texto, esse salmo foi escrito por Salomão. Salomão, o registro de filho que tem na Bíblia é do Roboão, que foi um cara que parece que não andou muito na linha, né? Foi, inclusive, atribuída ao filho de Salomão o fim do Reino Unido de Israel. A partir do filho de Salomão, o reino foi dividido. Então, imagino que o relacionamento do Salomão com o filho dele não devia ser lá aquela maravilha. E o Salomão é filho do Davi. Davi também teve uma série de problemas com os filhos. Teve um dos filhos de Davi que chegou a querer matar o próprio pai. Imagina que situação dificílima, né? Mas então, a questão é a gente trazer, mesmo para quem está vivendo desafios de relacionamento com os filhos, esse princípio. E talvez essa experiência de relembrar da época que o filho era um bebezinho, né? De ver, se tiver um álbum de fotos, se tiver um vídeo, de recordar, né? Sentimentos que já teve positivos a respeito do filho, relembrar aquilo que é a identidade lá original do filho, ainda que talvez tenha se desviado um pouquinho para lá ou para cá, mas a gente trazer a memória como aquela criança em algum momento da vida trouxe alegria e tentar usar desse recurso, né, da lembrança do bebê, da lembrança da criança, para de repente nos trazer um novo fôlego, né, de amor, um novo fôlego de paciência, uma nova garra para andar mais uma milha, ou para dar mais uma chance, ou para perdoar, ou para pedir perdão, para que esse relacionamento possa ser pleno, possa ser satisfatório. Então a gente sabe que não é simples, né? Mas o desafio para nós é aprender a redescobrir a alegria, de repente, no nosso filho, a aprender a sorrir de novo pelo nosso filho, né? Trazer essa alegria ao nosso coração. E eu fico pensando como que o próprio bebê também traz essa ilustração para nós, né? Porque o bebê, ele não nasce sabendo sorrir, não é? O bebê, ele nasce sabendo chorar, né? E o Léo, meu filho, né, demorou aí um mês mais ou menos para aprender a sorrir. Agora está interagindo mais, começa, né, a bater a perninha, bater o bracinho, a ter algumas reações de alegria quando a gente está perto, né? E é muito gostoso. Mas eu acho muito forte pensar isso, né? Como que o neném sabe nascendo chorar, mas ele demora um tempo para aprender a sorrir, né? E talvez nesse momento que alguns possam estar vivendo, situações que de repente a gente não sabe mais sorrir, né, para o nosso filho ou para alguma situação dificílima que a gente possa estar vivendo em diferentes áreas, mas quem sabe não é um tempo da gente nascer de novo, né, começar de novo, e ainda que a gente só saiba chorar diante de uma situação ou diante de um dilema familiar, a gente buscar aprender a sorrir de novo, não é? Eu sei que não é simples, a gente sempre fala isso como desafios para nós, como uma forma de tentar encorajar, mas o neném, ele demora um pouquinho, mas ele aprende a sorrir. Então, quem sabe a gente não pode também resgatar essa alegria pela nossa família, pelos nossos filhos, ou resgatar a alegria diante de uma situação difícil que a gente está vivendo. Então, a primeira mensagem tem a ver mais até para os jovens, né? Os filhos são bênçãos. Se está com alguma dúvida aí, vamos lembrar disso, né? E a segunda mensagem tem a ver mais até com o pessoal um pouco mais velho, né? Os filhos são uma bem-aventurança, são alegria. Então, se isso se perdeu, se isso foi roubado, se isso foi destruído, que a gente possa tentar, né, revigorar a nossa força para buscar isso diante de Deus. Sabemos que esse é um tema delicado também. De repente, alguns não tiveram filhos por uma questão física ou porque não casou. De repente,
os filhos já até faleceram, né? Existem tantas situações difíceis, mas que a gente nunca questione. Então, se os filhos são a bênção do Senhor, isso quer dizer que Deus não quis me abençoar, mas cada um de nós tem uma história, né, queridos? Cada um de nós temos bênçãos da parte de Deus, e todos nós temos coisas que a gente luta, que a gente não entende, que a gente coloca diante do Senhor. Sabemos que essa deve ser uma grande frustração que vem aí desde Abraão, né? Essa luta de, às vezes, querer ter um filho, não veio, mas que a gente possa, ainda assim, né, se alegrar com a nossa família, se alegrar com crianças à nossa volta, sobrinhos, netos e crianças da igreja, crianças que a gente possa acolher, apadrinhar e, enfim, né, encontrar a bênção do Senhor também na sua multiforme graça. Amém? Nosso desafio, então, para essa manhã é lembrar que os filhos são bênção de Deus, são uma bem-aventurança, que a gente possa, como igreja, não só ficar nessa coisa, família tradicional, não sei o quê, aí faz textão para lá, briga para lá, mas mais do que postagem em rede social ou bate-boca aqui ou ali, eu creio que nós, como igreja, precisamos de oferecer para o mundo, queridos, são famílias felizes, né? Famílias abençoadas, famílias que alguém possa olhar e falar, nossa, que família bacana, né? Então, que a gente não perca esse foco de investir tudo que a gente puder para que a nossa família seja essa fonte de alegria. Sei que isso não depende 100% de nós. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha os que edificam. Então, que a gente possa entregar mais uma vez o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família ao Senhor nesta manhã e nesse tempo. Amém? Então, Deus abençoe sua família. Depois, na volta do louvor, nós vamos estar orando pelas nossas famílias, mas agora vamos ter mais um tempinho de louvor aqui no Café com Cristo. As palmas, senhor. Com voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Tua palavra não falha. Acreditar, o meu Deus nunca falha. Declare comigo assim, ó. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias. Fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Com voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Esse é o nosso Deus. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena. Acreditar.
o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Amém. Aniversariantes do dia 15 de março de 2023. Temos uma galerinha aqui hoje, hein? Ó. Alice Almada, Vander Alves da Silva, Rayane Chagas Siqueira, Sandra Cecília Botti, Sara Reis Martins, Júlio César de Almeida Valério e Isabelle Torman de Oliveira. Amém. Vamos orar pelos nossos aniversariantes? Pai querido, nós te agradecemos por esses irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida de cada um deles e que seja um ano de saúde, de prosperidade, de avanço para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, então queremos orar, né, pela família aí de cada um de vocês, né, a gente abençoar as nossas famílias, os nossos filhos, netos, nesta manhã, e orar também aí, falando em família, que até o nosso irmão Leandro, que esteve aqui algumas quartas-feiras aí nos últimos tempos, gentilmente me ajudou nesse período que eu estive fora, e que vai casar, né, esse sábado. Vai estar casando aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe muito a vida do Leandro, a vida da Rúbia, que são um casal muito abençoado, muito ungido e precioso aqui na nossa igreja. Vamos orar então? Pai de amor, nós queremos orar, Pai, mais uma vez pelas nossas famílias, Pai. Abençoa cada família representada aqui na nossa audiência, os que irão assistir, os que estão parte da nossa igreja. Nós intercedemos pelas nossas famílias. Cremos que família é um projeto de Deus e queremos liberar essa palavra de que os filhos são bênção do Senhor, os filhos são bem-aventuranças, são motivo de alegria. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe cada filho, Pai, filha representado, aqueles filhos e filhas que têm algum problema de saúde, os filhos e filhas que de repente estão afastados do caminho do Senhor, os netos e netas também, aqueles que estão com problemas de comportamento, problemas de desenvolvimento, problemas financeiros e às vezes aqueles que estão realmente vivendo crises graves de relacionamento, com brigas, com desentendimento, talvez filhos que não têm mais contato com os pais aqui ou que tiveram uma briga séria, um rompimento. Nós queremos interceder, Senhor Deus, para que haja uma restauração da alegria no relacionamento, para que o Senhor traga o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e que haja alegria nas famílias, Pai.
Nós, como igreja, queremos ser semeadoras dessa mensagem de que família é um projeto de Deus e que a gente realmente possa viver essa realidade de ter famílias abençoadas, de ter famílias com paz, com tranquilidade, Pai, que as nossas famílias possam ser luz para as que estão à nossa volta, Pai. Abençoe, Senhor Deus, as famílias da nossa igreja, os filhos de cada um aqui representados. Abençoe, Pai, todas as necessidades das nossas casas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E que nessa manhã a gente possa confiar no Senhor e declarar palavras de vida sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, foi muito bom estar de volta aqui com vocês. Na semana que vem eu estou aqui de volta também. O Leandro vai estar aí lua de mel também, né, e tal. E depois, a partir da outra semana, a gente vê como é que vai ficar aí a nossa programação de quarta-feira. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Um ótimo dia, que Deus abençoe muito e até semana que vem. Amanhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.